Vem cá, você almeja um dia assumir um cargo de coordenação, de gerência, de gestão, né, se tornar um líder do seu time, ou você tá de boa aí onde você tá? Por que eu pergunto isso? Eu vi uma estatística que a maioria das pessoas não quer se tornar chefe. Por mais que pareça legal ser chefe, né, é uma promoção ou não, a maioria das pessoas hoje falam que não querem ser chefe pela responsabilidade, pela quantidade de trabalho, pela pressão. E aí eu me questionei algumas coisas, e eu acho que valeu a pena vir aqui fazer esse vídeo para vocês. Então, só me apresentando, eu sou o Vitor Alencar, tenho 21 anos, hoje eu sou coordenador comercial, né, de uma equipe de vendas de 40 pessoas. E aí eu falei, caramba, por que as pessoas não almejam serem promovidas, né? Ou seja, sair de um analista e se tornar chefe ou algo do tipo. E aí, alguns pontos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não gosta de responsabilidade. É normal o ser humano fugir de coisas que podem ser prejudiciais para ele, e quanto mais responsabilidade você tem, mais risco você toma, né? Mais coisas dependem de você. Porém, eu acredito que, cara, o dinheiro ele segue a responsabilidade. Se você quer ver quem ganha mais numa empresa, basicamente segue a responsabilidade. Uma pessoa que tem responsabilidade ali de gerir uma equipe toda de vendas, provavelmente vai ganhar mais do que só o analista. Ou seja, se o analista performa mal, é o resultado dele que acaba. E aí, se um coordenador performar mal, o resultado do time vai mal, ou seja, é uma responsabilidade muito maior. E hoje, né, é comum das pessoas demorarem mais para sair de casa, não quererem entrar no relacionamento, não querer assumir responsabilidade, não trabalhar mais do que foi colocado ali na carteira dela de trabalho. E aí tudo isso caminha para as pessoas não quererem ser chefe. E aí eu tenho pontos pró e contra, eu quero que você reflita junto comigo em relação a isso. Primeiro, você que quer ser dono de empresa, você que sonha em ser empresário, saiba que você vai ser o cara que vai tocar a sua empresa, pelo menos no começo. Até a sua empresa ter ali talvez centenas de funcionários e você poder contratar um CEO de mercado para cuidar e você ser apenas o sócio. Ou seja, o que eu sempre pensei para mim? Se eu quero ser empresário, se meu sonho é ser empreendedor, empreender um negócio, né, ser um CEO, ser C-level, não adianta eu trabalhar apenas para ganhar dinheiro, ser um analista, e o analista ele pode evoluir até o especialista antes de ser coordenador. Ou seja, é meio que o mesmo nível de coordenador, um especialista, que é um cara que vende muito bem, um exemplo na área comercial. Para mim, não adiantaria eu performar muito bem em vendas e ao invés de me tornar coordenador, eu vou e me torno um especialista. Por quê? No cargo de especialista, você executa o que mandam você executar da maneira mais excelente possível. E aí você recebe um salário grande por isso. Porém, um especialista não consegue tocar uma empresa, né? Não consegue ser um empreendedor porque ele não tem habilidades de liderança. E se você quer construir uma empresa, a principal habilidade, a principal soft skill que você precisa ter é sobre liderança. Você vai precisar formar times, você vai precisar treinar sua equipe comercial, você vai precisar vender uma carreira para as pessoas que você contrata. E por isso que eu sempre almejei cargos de liderança, mesmo que a remuneração não seja tão acima do que um vendedor bom. Então, eu como vendedor, tirava quase a mesma coisa que eu tiro hoje como coordenador. Por quê? Quando você é vendedor, o resultado depende só de você. E é normal que um excelente vendedor tire algo muito próximo do que o coordenador dele. Então, eu assumi esse cargo de coordenação muito por conta do aprendizado. Sempre foquei muito isso na minha vida. Sei que no meu aplicativo de educação, na comunidade, se eu quiser expandir coisas que eu tenho, a habilidade que eu estou adquirindo hoje de coordenação vai ser fundamental para não fazer merda. Então eu aprendo a montar time, aprendo a contratar, aprendo a demitir, aprendo a treinar, passo por situações, isso tudo num cargo de coordenação. Agora, se eu fosse especialista, eu não viveria nem um terço disso, não teria evoluído nem um terço do que eu evoluí nesses últimos 3 meses como coordenador. E aí, quais que são os pontos ali que a maioria das pessoas não enxergam sobre coordenação? E aí, se você é uma pessoa que quer ser coordenador, saiba disso. Às vezes as pessoas pensam, vou virar coordenador ali para tirar um pouco o pé, meu time vai vender por mim, eu vou ficar de boa, né? É muito pelo contrário. Quando você é coordenador, você não tem um trabalho muito
não posso falar óbvio, mas assim, não é algo que vão te passar exatamente o que você tem que fazer e você vai apenas executar. Você, como coordenador, exige um trabalho criativo muito forte também, de análise de dados, de saber o quanto que eu preciso aplicar um treinamento específico, qual pessoa que eu preciso conversar para entender o lado dela, quais são as pessoas que estão performando mais e por que elas performam mais e por que estão performando menos. Você precisa fazer um trabalho que não está escrito em pedra para você fazer, assim como você era analista. Então você precisa exercitar outras coisas. E a pressão também de ser um coordenador é totalmente outra. Igual meu diretor, ele não fala com os analistas, fala, pô, o resultado de vocês está baixo. Ele chega em mim e fala, Vitor, o resultado está baixo, e eu preciso me virar para entender por que está baixo, onde eu posso apertar, o que eu preciso fazer para o resultado subir. E aí eu falar para o meu diretor que o resultado subiu. Então, a pressão vem em mim e eu distribuo para o time, mas eu não distribuo a pressão, eu preciso filtrar tudo isso e como que eu vou fazer meu time performar mais. Ou seja, eu tenho metas e a minha meta depende dos analistas do meu time, né, venderem e por consequência baterem a meta deles. E aí são uma série de complexas coisas que eu preciso apertar ali para o time funcionar e é um trabalho muito criativo. Tocar deles, fazer eventos de engajamento, tocar algumas campanhas no time, o jeito que eu vou falar, coisas que eu vou fazer. Eu vou abrir o CRM para pegar leads antigos e redistribuir para o time. Ou eu vou agora aplicar um treinamento sobre contorno de objeção. Ou melhor agora, eu vou fazer uma campanha valendo ali alguma coisa para essa última semana, para dar um gás. Ou seja, são coisas criativas que não necessariamente são óbvias para vocês ali de executarem. E esse é o lado mais puxado da liderança. Só que a parte que eu queria trazer nesse vídeo, né, foi só alguns exemplos aqui, se você tiver a oportunidade, assuma responsabilidades para você. Saiba que uma vida feliz, principalmente de um homem, é uma vida cheia de responsabilidades. Se você termina seu dia e sente que você não foi útil para ninguém, você não, cara, não é importante para a vida de ninguém, provavelmente você não vai ser feliz quanto aquele homem que tem responsabilidades. Ou seja, ser pai é uma responsabilidade, ser coordenador é uma responsabilidade, ser dono de empresa é uma responsabilidade, e todas essas fazem com que no final da sua vida, muito provavelmente você vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, e com certeza uma vida com mais dinheiro. Não na parte do filho necessariamente, mas na parte do trabalho sim. Tá? Então, fuja dessa mentalidade de não querer ser... Nossa, a minha cachorrinha tá brincando aqui. Fuja dessa mentalidade de não querer ser chefe, de não querer assumir responsabilidades, de crescer na empresa é você deixar o seu patrão rico. Tira essa mentalidade de você, dê 100% no seu trabalho, dê 100% na sua vida, porque assumir responsabilidades faz você crescer. Então, acho que esse vídeo tem um pouco dessa pegada para você. Se você tá perdido hoje na vida, né, cara, não sei, eu nem sei que área que eu quero. Primeira coisa é você testar diversas áreas da sua vida, vai no primeiro emprego que surgir, vê se lá tem possibilidade de crescimento, senão você fica por lá, ou senão você adquire experiência para ir num outro trabalho, e aí esteja num ambiente que te proporcione a possibilidade de você evoluir e se tornar um gerente, ser promovido e tudo mais. Não adianta você ser um ótimo analista, um ótimo profissional num ambiente que não vai te dar possibilidade de crescimento. E aí o ambiente é super importante para isso, tá? Então, seja um jovem que assuma responsabilidades, seja um jovem que estude mais do que os outros, trabalhe mais do que os outros, porque com certeza uma hora você vai colher, seja no seu trabalho atual ou seja da vida. Tá? Em algum momento você vai colher coisas que você plantou lá atrás que você nem sabia, ou seja, eu colho coisas que eu aprendi quando eu tinha 13, 14 anos, de edição de vídeo, de vídeos que eu assisti, de várias coisas que hoje eu lembro, olho para trás e falo, caramba, realmente, eu tô fazendo essa coisa hoje, eu cheguei onde eu quero por conta de uma série de plantios que eu fiz lá atrás até agora. Ok? Então, o recado é esse. Entre na comunidade se você quiser se conectar com pessoas ambiciosas, pessoas que vão poder agregar na sua vida. A gente sabe que quanto mais você sobe de cargo, é uma vida mais isolada. Então eu vejo a vida de coordenador, de dono de empresa, de diretor, de gestor. Você está um cargo acima, ou seja, você não pode mais ir almoçar com o seu time todos os dias, porque às vezes você precisa trocar algum assunto com uma pessoa e esse assunto não pode permear pelo time.
São várias coisas que vão fazendo que você fique mais isolado. Sua postura precisa ser outra, você não pode ir no happy hour ficar doidão e falar coisas que você como analista poderia falar. Então, são coisas que realmente mudam, e aí convido você que almeja ser coordenador, almeja ser líder, almeja ser um dono de empresa, ou já é, entre na comunidade, é um preço de um café e um pão de queijo na Faria Lima, se inscreva no canal e deixa o like. Valeu? Até mais!